Vou passar a palavra agora para o Antônio Lúcio Soares, militante do PCDR. Grande camarada, grande companheiro, uma honra estar aqui com vocês, caso eu tenha na lista, já conhecia também. A gente sobreviveu e ver aqui o caso de a gente dar esse depoimento, sacudir todo mundo aqui, porque comemorar a vida, como dizia aquela grande canção que a Mercedes Souza falou, graças à vida que me ha dado tanto. Então vamos agradecer a vida e a morte dos companheiros que estão vivos em nós. Nós somos a continuação da luta e o que é mais importante, o Carlos Agente já ressaltou aqui, nós estamos na luta sem modificarmos o nosso posicionamento político e ideológico. Eu surgi também uma trajetória um pouco diferente da do Carlos Eugênio, no aspecto da formação política. Eu também entrei no colégio do lado de João Pessoa, na Paraíba, Liceu Paraibano, era de admissão, de 63 para 64, já no primeiro período a gente terminou e já estava indo para o segundo grau, quando por volta de 63, 64, naquele ano, teve uma manifestação no dia 3 de março, em João Pessoa, contra a visita do Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda ia para Paraíba fazendo campanha Carlos Lacerda 65, CS65. Ora, o meio da família, o Carlos Eugênio era um privilegiado, porque a família era toda comunista. A minha era um carnaval. Era comunista, brisolista, mas todo mundo de esquerda. Todo mundo de esquerda. Eu fui criado nesse ambiente de esquerda, né? E eu tinha uma família, um pessoal comunista, tem um que era da esquerda católica, que era meu cunhado, que foi da UNE na época, e foi um pessoal que estudou com o Geraldo Vandré no Liceu Paraibano, né? E foi assim que eu comecei a música do Vandré, porque ele já fazia isso no Liceu Paraibano nos anos 50, que meu cunhado me falou. A nossa geração foi nos anos 60. A do Vandré, Paulo Pontes, aquele teatrólogo, depois que a turma de Ferreira, veio para o Rio de Janeiro, e era a turma que sustentava a mobilização dos anos 50 para os anos 60. E o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, tinha uma grande influência no setor ferroviário, no setor operário, no setor estudantil, no setor artístico também. E eu fui recrutado para a Juventude Comunista do PCD em pleno ano de 1964 a 65, eu ia fazer 15 anos de idade, quando eu fui chamado para compor a Juventude Comunista do PCB, que era vinculado, eu vou falar esse nome que é importantíssimo aqui, infelizmente muitos cariocas não conhecem, Astrogildo Pereira, homem de Rio Bonito aqui, Rio Bonito, aquele estado do Rio de Janeiro. E eu era vinculado a essa organização de base, a Juventude Comunista, e um ano depois eu já estava na base e fazendo parte do comitê regional da gente. Foi quando passaram a tarefa de reorganizar o Cineclube Charles Chaplin com outro nome, tinha sido fechado junto com o Grêmio Estudantil também do Liceu Paraibano. A tarefa era reorganizar o Cineclube, o movimento cineclubista, os jograis, o teatro, a poesia, toda aquela atividade que a gente tinha e que o golpe 64 ceifou, escondeu no armário. A gente trouxe tudo de volta, a gente conquistou. Aí teve uma greve histórica da Taura Santiago Rangel, como o Carlos Eugênio falou também, fazia justiça, era de direito, professor de matemática, foi professor nos anos 40 e 50 da minha irmã e meus irmãos, que eram mais velhos do que eu, são mais velhos do que eu, e a dona Daura foi demitida porque expulsou um cara fascista, que era a família do coronel Capibari, que tinha apoiado o golpe, tinha participado do golpe de 64, e era uma que enfrentava a gente no liceu. O pessoal do Partidão falou para a gente fazer uma campanha direcionada contra eles. A gente fez a campanha, a gente tomou o diretório e eles ficaram com ódio, quebraram todos os jogos, xadrez, dama que tinha lá no Grêmio, eles quebraram tudo e jogaram bomba dentro das privadas e tudo, e a gente saiu derrubando. De 66 para 67, a gente fez uma greve e botou lá em cima na torre do Liceu Paraibano o Daura ou greve. O que aconteceu? Esse foi um período que internamente é importantíssimo agora, a parte histórica. Isso que o Carlos Eugênio pegou do Carlos Marighella. O Carlos Marighella tinha um grupo dos baianos no PCB, no Partido Comunista Brasileiro. Tinha os baianos, tinha de tudo quanto é lugar.
tinha um Mato Grossense chamado, ex-militar, oficial chamado Apolônio de Carvalho, tinha um baiano chamado Mário Alves, que era meu dirigente, foi barbaramente trucidado no doicode, no dia 16 para dia 17 de janeiro de 1970, ele foi empalado com cacetete dentado, foi esfolado também com escova de aço, e foi o meu dirigente e que tirou, foi o cara que deu forma, redação a essa nossa linha aqui do PCDR, esse documento aqui. Mário Alves redigiu isso aqui, mas ele era junto com Marighella, Joaquim Cabral Ferreira, Apolônio de Carvalho, né? Eu vou trazer até para o movimento estudantil, né? Elcio Pereira Fortes, né? Também o Nelson, né? Aquela pessoa do movimento estudantil que participou da corrente revolucionária. Esse nome, corrente revolucionária do Partido Comunista Brasileiro, foi que desencadeou uma discussão sobre questionando a passividade do partido, da direção diante do golpe de 64. Essa passividade, essa inércia e essa frouxidão diante do golpe provocou uma revolta tão grande que quando eu entrei, já entrei na caudal, o negócio já estava pegando fogo e a gente pegou essa luta fervendo. Claro, a gente veio com mais lenha para a fogueira, né? Porque a gente estava arretado mesmo. A gente estava mesmo a fim de pegar, e já tinha uma coisa importante, tinha uns amigos companheiros nossos que eram escoteiros, e alguns tinham as armas. Não sabe que no Nordeste todo mundo tem uma maneira de ter umas armas em casa. Lá em casa o pessoal tinha, eu treinava lá em casa, minha irmã treinava até melhor do que eu, ainda bem que ela ficou direitosa para burro, mas a gente atirava em casa, e eu comecei a treinar com o pessoal que era escoteiro lá em Barra de Gramame, fazer coquetel molotov, porque a gente começou a levar a linha política da corrente revolucionária para o movimento estudantil, que eram os grupos de autodefesa. Então o que se vê hoje em dia é uma luta legítima também do pessoal se defendendo da polícia, da repressão, com o mesmo conteúdo de classe, das classes dominantes, da burguesia, que está aqui também. Aí a gente pegou, levou essa discussão, e aí a gente rompeu com o Partido Comunista Brasileiro. Claro, houve divergências entre a gente, né? Na época eu lembro que a gente tinha feito uma passeata em abril de 67 contra o acordo do Mercosul, e eu estava até inglês na época também com o pessoal, e falava com o professor: ora, esse acordo do Mercosul aí, trazer tudo que eu tenho fundação para privatizar, foi um projeto naquela época, trazer tudo quanto é fundação e acabar com o serviço público de qualidade. Essa discussão pegou, a gente levou, fomos expulsos do PCB, fomos expulsos do Partido Comunista Brasileiro, porque eu era dirigente já da Juventude Comunista e do Cineclube. Só teve um problema. Quando eu era presidente da União Pessoense dos Estudantes Secundaristas, da UFES, quando a gente saiu, gente, só ficaram 2 pessoas no PCB. 2 pessoas. Aquela galera todinha que estava com a gente, conhecia a gente da mobilização, veio para a corrente revolucionária. Teve um pessoal que foi para a LN depois, que é o grupo do Carlos Eugênio, e um pessoal que veio do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR, que foi a minha organização. A gente manteve a mesma linha política de uma direção, né, um partido dirigindo fuzil. Isso é uma outra discussão de outro fundamento. Agora, eu queria trazer para vocês o seguinte: eu fui preso a 31 de agosto de 68. 68 eu tinha 17 anos, faria 18 no dia 29 de dezembro de 68. O que aconteceu? Eu fui chamado para o quartel, intimado oficialmente para a Polícia Federal, porque a gente estava boicotando o desfile de 7 de setembro. E foi 31 de agosto. E eu fui chamado oficialmente para a Polícia Federal. Respondi, e agora imagine quem era a figura que estava interrogando. Emílio Romano. Foi braço direito do Felipe Miller do Estado Novo, na primeira fase do governo getulista, da Polícia Metropolitana aqui do Rio de Janeiro, da Rua da Relação. Era braço direito do Felipe Miller, aqueles torturadores dos anos 30, que o Getúlio tinha juntado, estava já velho, aposentado, mas continuava repressor e, por ideologia, era o superintendente regional da Polícia Federal, estava servindo. Aí ele fez o quê? Mandou por trás, escondido, o chife da Polícia Federal me levar num quartel do Departamento de Engenharia, onde ficava a segunda seção do Exército, onde ficava o Major Fernandes, que era o chefe da segunda seção, eram os cariocas servindo na Paraíba,
e que eu queria saber. Ah, foi esse aí que chegou aqui, é que gosta de cantar Jorge André, gosta dos Beatles, o pessoal chama ele de Help, é verdade, até hoje o pessoal da minha época chama de Help. Então, esse vai cantar aqui pra mim. Mostrou assim um telefone de campanha, aí falou, olha, tem aquele telefone de campanha, você vai cantar nele. Aí eu já conhecia instrumento de tortura, a gente já tinha estudado muita coisa na formação, que o próprio Partão tinha dado, né? O Partão deu uma formação tão boa pra gente, que formou os próprios coveiros, a gente sabe de perceber, né? A gente conhecia Caxicari como sendo uma máquina de tortura. Aí o cara na Polícia Federal foi e falou para ele, ó, ele é de menor ainda, e segundo, o pessoal está todo do lado de fora, tem lá umas 2.000, 3.000 estudando tudo quanto é escola e faculdade, esperando que ele saia. Se ele não for solto, vai ter greve geral e vão vir passear, tá do lado da Lagoa, do Liceu, lá do interior, porque você, João Pessoa, sabe como é que é. Vai chegar aqui na Praça Pessoa, porque ele sabe que o senhor está conversando com ele aqui dentro. Aí ele ficou com ódio, ele empurrou na cadeira, eu caí na poltrona. Gente, tem uma coisa, quando você tem 17 anos de idade, você analisando assim, retrospecto, ou você caga um quilo certinho quando passa por isso, ou você radicaliza. Naquela hora eu radicalizei. Nunca tinha visto aquele cara. Ele chegou, eu vou cantar, só não canto para você. Eu não canto para quem quiser. Aí foi quando ele me empurrou na cadeira, na poltrona, eu caí, poltrona e tudo, e o cara precisa cuidado. Que o pessoal está lá fora, mobilizado. Eu já estou sabendo, já me informaram que o pessoal está lá, esse filho da puta. Aí ele falou uma coisa interessante, olha só. Esse bundão, que é presidente da República, era Costa e Silva, Marechal Costa e Silva, superior dele, ele chama de bundão, é que fica permitindo que essas coisas aconteçam. Isso aqui tem que radicalizar mais ainda, para que esse bundão, esse corno, chamava Costa e Silva de corno, superior dele, esse corno vai ver só se ele vai ficar muito tempo. O que aconteceu, né? O AI-5 veio em dezembro. O AI-5 veio, eu não estava mais em casa. Tive que sair de casa 2 semanas antes do AI-5. Fugi porque o negócio a gente estava percebendo, estava fazendo um chamado recesso nas universidades, nas escolas, né? E quero até dizer uma coisa, lá na Paraíba eu denunciava muito a presença desse conterrâneo, desse safado Vandir, que Londres da Nobre era paraibano. Foi um dos pilares do golpe interventor Pedro II, e a gente anunciava toda vez dele, assim, tá lá no Rio aprontando, dentro tudo, delatando as pessoas lá no colégio Pedro II, a gente sabia disso aí, entendeu? E era paraibano também. Então o que foi que a gente fez? A gente foi, começou, a gente já tinha um certo treinamento, o pessoal chamava o grupo de armado de propaganda, começou a chamar os GAPs, de agitação propaganda armada, a gente já fazia propaganda armada. E teve uma questão muito séria, que foi a discussão da entrada do PCBR ou não na luta armada, na resistência, porque o pessoal da Helena já tinha entrado na luta armada, e a gente do Nordeste, como o Jacó Gorenda colocou até no livro, questionando, ele criticou e foi contra o Jacó Gorenda. Era do grupo dos baianos, baiano também. O Jacó Gorenda, está lá no Combate das Trevas. Ele dizia que o nosso grupo era ofensivista e que forçou a barra, porque quando foi no dia 5 de maio de 69, meu pai trabalhava no Souza Cruz e o Banco da Lavoura de Minas Gerais toda vez vinha recolher a férias do dia e levava para o Banco da Lavoura de Minas Gerais. Eu sabia. E outro companheiro nosso que trabalhava lá, meu pai não sabia, companheiro nosso, vamos fazer o confisco lá do Banco da Lavoura de Minas Gerais. Aí a gente fez o confisco no dia 5 de maio, só que foi outro grupo. E eu não fui porque, olha, já imagina eu chegar lá, já estava fora de casa, não podia estar mais, com AI-5, eu já tinha sido caçado, estava sendo caçado também com C cedilha, com 2 S e com C cedilha, porque tinha a preventiva já decretada em abril, março saiu a minha preventiva na 7ª Região Militar. Está publicado no jornal do Recife, Diário de Pernambuco, Jornal de Comércio, tudo quanto é lugar. Aí a gente fez o quê? Mandou um recado para o pessoal sobre a questão da luta interna do PCDR entrar ou não em luta armada. O Mário Alves apoiava a gente, que era o nosso principal dirigente, secretário-geral. Só que o Vila, que era o codinome dele, tinha se afastado com a questão da úlcera gástrica também, que tinha voltado de Cuba recentemente e apoiou politicamente a gente, era o nosso principal quadro. Tinha sido editor do jornal Novos Rumos do Partido Comunista Brasileiro, dessa transição 59, 60, 61, era o Mário Alves, que foi o companheiro que ficou com a gente como nosso principal dirigente. Aí a gente fez a ação lá na Paraíba, e essa ação, gente, a gente tem que distribuir esse dinheiro para o país todo, não era brincadeira não. 56 mil cruzeiros novos, entendeu? Eu me lembro do meu pai
isso foi em maio. Lá por volta de novembro, dezembro, o pessoal marcou um ponto comigo, com ele lá no Recife, lá na Igreja da Piedade, ali onde tem um monte de tubarão hoje em dia. Aí meu pai falou, você está bem, né? Estava um sufoco arretado, mas eu estava preto de praia, dourado de praia, porque a gente tinha um aparelho, que era a casa onde a gente morava clandestino, na praia de Candeias, entendeu? Aí meu pai falou, poxa, você tem alguma coisa a ver com aquele, você o pessoal tem alguma coisa a ver com aquele assalto lá da Banco da Lavoura? Ela disse, tem tudo a ver, tudo a ver. Aí eu falei, pois é, mas eu não acreditei que você ainda bem, eu fui participar, eu não estava na ação. Não estava na ação, certo? Mas foi a pessoa da gente que fez o confisco mesmo, a gente está roubando do Banco da Lavoura de Minas Gerais, a imprensa inclusive publicou erradamente, é assaltado a Souza Cruz, não foi a Souza Cruz. O Banco da Lavoura de Minas Gerais já tinha passado, a Souza Cruz tinha passado de recibo e ele recebeu, estava no Banco da Lavoura de Minas Gerais. Foi assim que o PCBR mandou o recado que também estava na luta armada e que não tinha como. A gente não podia vacilar de fazer o trabalho no setor operário, no setor estudantil, mas também não podia deixar de fazer ataques à ditadura também. Então, o processo foi esse aí. Esse foi o processo da gente, digamos assim, de radicalização. Agora, vocês têm que prestar atenção numa coisa. A gente, quando fez a resolução, a discussão interna, exatamente para romper com o reformismo que era muito forte na esquerda, o Mário Alves, preocupado também, fez uma redação que eu chamo de brilhante. E olhem porque a gente falou na época, isso foi a resolução de abril de 68. A fundação do PCBR foi aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, e veio um companheiro nosso chamado Bruno Maranhão. Faleceu recentemente, botei até no Facebook, na internet aí, botei no meu Facebook, eu botei a homenagem ao Bruno Maranhão, que estava lá, foi no dia 25 de janeiro, morreu lá no Recife agora. Preste bem atenção, olha como as coisas são tão atuais. No curso da luta, isso na época da ditadura, devemos estar preparados para a possibilidade de substituição da ditadura por outro governo que se revista em uma fachada democrático-representativa, mas exclua o povo do poder político e devendo os privilégios da reação e do imperialismo. Em vista do crescente desgaste do governo ditatorial, as classes dominantes podem antecipar-se à ação revolucionária das massas, substituindo-o por outro governo reacionário com uma roupagem constitucional. Transferência de poder deste tipo, puramente formais, tem ocorrido no Brasil e na América Latina. Em face da atual eventualidade, cabe às forças revolucionárias desmascarar a manobra da reação e revelar ao povo o conteúdo antipopular do novo regime, prosseguindo na luta pelos objetivos da revolução, necessária para derrubar a ditadura militar. A luta armada continuará a ser necessária se, após a queda do regime ditatorial, se mantiver no país o estado da burguesia e dos latifundiários, base da dominação imperialista. Gente, a gente por acaso está no poder, o povo está no poder, a burguesia está no poder, continua. Os banqueiros, essa é que é a grande discussão de fundo ideológico que a gente quer trazer para vocês. Eu participo de todas essas manifestações, Carlos Eugênio também. Meu Facebook é cheio de manifestação, de tudo quanto é coisa que está promovendo, eu coloco. E eu quero dizer o seguinte, o que vocês estão vendo de enfrentamento, e que a imprensa, nós estamos também sofrendo um cerco muito grande da mídia. A mídia mente, a Rede Globo, né, como ela fala, todos esses cadernos especiais que eles andaram publicando, Folha de São Paulo, Globo, tudo isso aí é mentira, é como se eles não tivessem tido nada com a história. Caso a gente sabe disso, que aconteceu na Folha de São Paulo, que eles prestavam aqueles carros, aquelas caminhonetes de entrega da Folha de São Paulo, para levar o pessoal da repressão da UBAN em São Paulo. A Folha de São Paulo fazia isso. O jornal Globo sempre apoiou a direita desse país. Aí eu pergunto, como é que o Globo, como é que eles tratam essas manifestações? Eles chamam o pessoal de quê? Paterneiro, né? Por aí, vândalo. E eu fui chamado, tá lá, eu fui lá na Convenção da Verdade da Paraíba de Pernambuco agora em setembro. Aí eu falei, gente, eu vou colocar uma coisa bem clara para vocês. Eu fui lá, pago pelo governo do estado de Pernambuco, porque a Comissão da Verdade é do estado de Pernambuco e outra da Paraíba. Juntaram, pagaram para eu ir ao Nordeste. Eu sou servidor público federal concursado do INPI, hoje em dia. E quando eu chego lá,
Aí eu falei, gente, eu quero deixar bem claro logo, antes de eu fazer meu depoimento sobre a morte do meu cunhado, Luiz Alberto Said Benevides, que não apoio nenhum governo municipal, estadual nem federal. Deixar isso bem claro. Aí já foi aquele mostrar, aquela saia justa de um monte de gente, né? Porque tinha gente lá na prefeitura, tem outro que está empregado, tudo esse companheiro da gente. Eu falei, eu boto o mesmo comunista, o mesmo revolucionário, participo de todas as manifestações, a guerra de junho, eu estava me ensinando o pessoal a como é que se defende da repressão da rua também. Porque é o papel que a gente tem que ter. Gente, os companheiros da gente morreram, foram massacrados, denunciaram e colocaram esse alerta aqui para a gente também, de que a luta deles não pode ter sido em vão. Por que a gente ficou no Brasil? Por causa de a gente foi exilado, sofrendo lá as pampas, lá no exterior do exílio. Nós recebemos, eu lembro, Bruno Maranhão, esse companheiro que morreu agora, lá no Recife, Tião, ele estava no Chile, aí o pessoal que estava lá no Chile reunido, isso foi antes da queda da Allende, que a imprensa burguesa só fala que os Estados Unidos diz, 11 de setembro, só falta o 11 de setembro dos Estados Unidos, mas não fala que 11 de setembro de 73, o governo de Salvador Allende foi derrubado por um golpe também financiado pela CIA. É isso que a gente tem que colocar. E nossos companheiros estavam lá no Chile, mandaram para a gente o recado que a gente não tinha como ficar, tinha que sair porque a gente ia morrer. E teve um caso sério, uma discussão séria entre a gente. Falou, gente, olha, peraí, a gente está aqui, vivo ainda, e os companheiros deram a vida pela gente, mas foram mortos, massacrados, torturados. Foi uma discussão arretada. Eu estava em Porto Alegre para fazer uma ação junto com o pessoal da Barra Palmares, em 73, março, por aí, abril, março. Quando chegou esse recado para a gente ir embora do Brasil, aí a gente falou, gente, a gente não vai. Os que decidiram ficar, Ramiro, como eu, Ramiro Maranhão do Vale foi assassinado, Ranúzia, entendeu? Ranúzia foi assassinada, Vitorino Alves Moutinho e o Albino Custódio Lima, que foi estudante da Escola Federal Técnica de Pernambuco. Gente, essas pessoas ficaram, e teve mais, houve mais pessoas, inclusive na legalidade, que nunca foram clandestinos, mas já estavam clandestinidade com a gente, e que estavam atuando com a gente, e a gente decidiu, vamos ficar. A gente continua mantendo a estrutura, a rede de aliados de apoio da gente também, porque não é possível a gente deixar um bastão caído no caminho. A bandeira é uma trincheira, você está na luta, cai alguém, a bandeira caiu, aquele que ficou vivo vai e continua com a bandeira. Foi assim, dentro desse espírito, com muita dificuldade. Eu tive um filho que estava com 38 anos, em 75 eu estava clandestino, 4 meses eu estava fazendo uma ação lá no interior do Nordeste, para manter várias pessoas ainda aqui, era aluguel de casa, soldo para as pessoas, a gente ganhava soldo, né? Era igual soldado mesmo, para se manter, e tinha uma reserva também. Porque a gente achou que não poderia, de maneira nenhuma, entregar a luta assim. A gente ficou, e é bom que se saiba. Eu acho engraçado até quando a gente diz que acabou a luta. A gente, o PCBR, continuou no Brasil até o processo de anistia. Eu fui anistiado dentro do Brasil. Eu estava no cinema Odeon, quando saiu o Jornal do Brasil, com a lista dos primeiros anistiados. Eu estava nela. Teófilo Miranda, da Aeronáutica, da lista dos primeiros anistiados. Estava Antônio Soares Lima Filho. Não estava meu codinome, Lúcio, nem Ricardo, nem Sérgio, nem nada. Estava só Antônio Soares Lima Filho. Aí aconteceu o quê? Ali, o 8º passageiro que estava passando ali no cinema Palácio Passeio. E o companheiro meu, que era da Paraíba, médico, morreu, Érico Generosas. Érico falou, tá aqui, como é que vocês sentem sendo anistiados? Isso é problema deles, porque eu nunca vou anistiá-los. Por quê? Anistia quer dizer esquecimento, passar, deixar para trás. Problema deles, eu continuarei mesmo. E não mudei, isso foi em 79, né? 31 de agosto de 79. E eu tinha lembrado da minha prisão em 31 de agosto de 68, lá em João Pessoa, quando eu fui levado lá, assim, clandestinamente. Aí eu falei, não tem como. Minha opção eu fiz quando eu tinha 17 anos de idade. Eu avisei meu pai e disse, por que meu pai falou, por que você continua estudando? Você é tão inteligente, você fala inglês? Eu falei, eu estou estudando porque eu quero ser um quadro revolucionário, meu pai. Eu sou um quadro, eu já decidi. O Partido Comunista Brasileiro já tinha me formado politicamente com esse sentido. Aí até o Partidão falou assim, vamos mandar ele para a Universidade Patrício Lumumba, lá na União Soviética, porque era uma forma de me afastar da luta interna também. O Partidão queria jogar com esse esquema também de botar a gente na, como é que se chama, botar para fora do Brasil, para ficar, era uma forma de cooptação.
afasta o cara da luta interna, porque esse cara tem influência muito grande aqui dentro, e a gente bota ele lá dentro. E vai votar com o quadro do partido, continuando no PCB. A gente fez, sob hipótese alguma, não vou perguntar essa Patrícia Lumumba, porque eu já estou comprometido com a corrente, com o pessoal do Mário Alves, entendeu? A gente tinha uma pessoa também que era muito amiga do meu cunhado, e do Dudu, que está vivo, meu cunhado Bebeto morreu, que era o Davi, irmão da Amparo, né? E teve aquela discussão interna da LN com a gente do PCBR, e o Davi, o crioulo, era um dos caras que conhecia o pessoal do Nordeste, né? Por causa de origem também, e fazia uma parte da corrente, junto com Odígias de Carvalho de Souza. Gente, foi isso que nos formou, entendeu? Eu hoje sou professor também, mas sou servidor federal. Eu quero até fazer uma denúncia para vocês. Eu sou, hoje em dia, se vocês quiserem, assim, tem uma petição aí online, se você fizer Lúcio INPI, a advertência vai aparecer. Eu fui punido com advertência no processo administrativo disciplinar no INPI, por conta da minha participação na greve dos funcionários servidores públicos federais de julho a agosto de 2012. Teve um processo administrativo, houve recursos e tudo. A comissão reconheceu que todos os depoimentos eram favoráveis para mim, mas ela, a comissão do processo administrativo disciplinar, avotou para si a responsabilidade de me punir. Aí eu pergunto, qual é a relação que tem entre a minha punição administrativa pelo regimento jurídico único, que é todos nós regem, né, servidores federais, e as manifestações de rua? Eu vou dizer por quê. Em 89 eu era instrutor de inglês na Comércio Exterior do Banco do Brasil. Fui preso, fiquei uma semana na Polícia Federal na greve de 89 dos bancários. Ficamos eu e mais 3 lá na Polícia Federal da Praça Mauá. Eu nunca me afastei da luta, gente. Nunca. Porque, sinceramente, se eu estou afastado da luta, eu estou morto. Eu não sou zumbi. Entendeu? Como muita gente encontra, eu tenho até pena de alguns companheiros meus, eu percebo a morte presente no corpo dessas pessoas. Porque essas pessoas abandonaram, deixaram nas estantes todas as ideias, a ideologia, nossos mortos, eu disse, não, nós estamos vivos para continuar a luta. O que aconteceu? Eu fui enquadrado como formação de quadrilha e depredação do patrimônio privado, que era o Banco Itaú lá da Graça Aranha. Está lá até hoje ali do lado do MEC, está ali na Graça Aranha, perto do Palácio Capanema. Eu e meus 3 bancários. Fui aparecido na RJTV, a Rede Globo não ia deixar de colocar, né? Baderneiro e vândalo, né? Mas assim não tem jeito. Desde 13, 14 anos me chamam de vândalo, baderneiro, eu vi que a minha vocação vai ser essa mesmo, baderneiro e vândalo. Porque outros mataram, massacraram, não podem nem ser chamados, né? E eu estou aqui para contar a luta deles. Aí, esse pessoal que está sendo preso na rua, está sendo enquadrado em quê? Estão dizendo que acabou a ditadura, não tem mais ditadura. Ninguém pode dizer que eles estão sendo enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Eles estão sendo enquadrados como baderneiro, formação de quadrilha, porque é um grupo que se organiza para quebrar, interpretar, não sei o quê. Banco, o quê? Símbolos da repressão, só hipótese alguma. Eles enquadram onde? Isso que a gente estava alertando aqui. A própria lei da burguesia, que eles resgatam e trazem para dizer assim, não, a gente não está punindo ele por causa da greve, como fizeram lá na repartição. A gente está punindo ele porque ele, na negociação contra o corte de pontos lá do INPI, ele respeitou o diretor administrativo, um rapaz de 40 anos de idade, de direita, que foi punido lá pela lei da ficha limpa do Espírito Santo, porque fez uma contratação de uma fundação sem licitação no serviço público. Isso não pode. Esse é o cara que me denunciou e está lá no INPI. Entendeu? Então, gente, vejam só como a artimanha é séria, a gente tem que estar de olho. Eles dizem que nós estamos numa democracia. Usando o Sérgio Porto, citando o Ponto Preto, nós estamos numa democratura. A democratura. Por quê? O mesmo poder, a mesma burguesia, o latifúndio, ex-companheiros hoje em dia administrando, leiloando o pré-sal, como a Dilma está fazendo. É que isso é que é dó, é doloroso. Ficar toda hora chorando nas câmaras, lembrando que foi torturado. Porque ontem foi lá para entregar para as empreiteiras do Galeão. Sinceramente, entregando para as empreiteiras do Galeão, os aeroportos, a privatização dos aeroportos aqui, derrubando a Infraero, enfraquecendo a Infraero e fazendo o quê? O jogo de quem? Das classes dominantes. Essa pessoa morreu. Essa pessoa, o sistema conseguiu vencer. Se a tortura não a venceu na época, hoje em dia, a conjuntura, todas essas injunções, esse processo de cooptação, de trazer para dentro do sistema pessoas que estavam a fim de se acomodar, é aquela história. Ninguém se acomoda se não tiver afim, né? Tem aquela história. Entendeu? Junta a fome e a vontade de comer. E aí junta com
fazer acordo com empreiteira, com o pessoal da União Democrática Ruralista, da UDR. A reforma agrária não sai, nem a reforma agrária, que é uma coisa que até para o sistema capitalista é importante, porque aumenta o mercado, né? Eles estão preocupados com o mercado, é o grande Deus do mercado. Então, gente, a discussão que eu quero trazer para vocês é de cunho ideológico. Hoje em dia nós somos enquadrados na própria lei que eles não querem modificar. Tanto no serviço público, quanto nas ruas, nós temos um governo como Sérgio Cabral, o do Neto Barrais também, lá no Recife também, que anteontem, um jornalista foi preso porque jogou sangue na porta do HCE. Foi assassinado a gente na porta do DOI-CODE, lá do Recife. Esse agora que eles disseram que mandaram, como o Exército mandou investigar. Acredita que o Exército vai investigar mesmo? Não vai mesmo. E agora a última, para encerrar, é o que eu quis trazer, gente, porque é um calhamaço desse tamanho. Quando eu falava dos anos 80, dos anos 90, que os caras ainda estavam na estrutura, aí falava, você acha que ainda tem o ovo da serpente em Brasília? A gente ainda está sendo monitorado? Um monte de companheiro chegou para mim e falou assim, isso está paranoia, esse teu radicalismo, teu sectarismo. Gente, eu fui lá, pedi meu habeas data do Arquivo Nacional, que foi entregue no documento do SNI antigo para o Arquivo Nacional, vai até os anos 90, exatamente até os anos 90. Quer dizer, não é um ovo da serpente que está em Brasília, é o ninho da serpente. Chama-se Gabinete de Segurança Institucional. Tem um grande acordo. Na época, vocês sabem quem era o chefe de gabinete lá? Sabe quem era? Olha só, o nome para você não vai dizer nada. Nelson Oliva. Coronel Nelson Oliva. Você sabe quem é? É irmão de Aloysio Mercadante Oliva, filho do general Nelson Oliva, que é comandante da Escola Superior de Guerra e que levou o Lula para a Escola Superior de Guerra fazer uma palestra lá. Irmão do Aloysio Mercadante. O Mercadante não usa o nome do pai, a Oliva, que era general. Ele usa o nome Mercadante da mãe. Mas esse Nelson Oliva era o cara que estava lá em Brasília responsável pelo gabinete institucional. Quer dizer, tem toda uma composição política e ideológica que foi mantida. Citando aquela lance da que a gente falou, que a gente sempre usa, do Dom Tomás de Lampedusa, leia um livro ou veja um filme do Luquino Visconti, Um Leopardo e um Catopário, muito obra-prima. Tem uma hora que ele chega a seguinte: não, a Sicília estava sendo anexada, a Sicília estava ali fazer parte da Itália, como aconteceu com a região do Piemonte. Aí chegou o príncipe de Salinas e falou para ele: não tem problema, não tem nada contra, vocês querem mudança? Desde que tudo continue do mesmo jeito. Não tem problema, tem até um candidato ao Senado que eu estou preparando aí. Ele fala, tem até um rapaz. É exatamente o que aconteceu. Nos anos 80, nós tivemos a grande mentira que foi usada como farsa, como reparou Karl Marx no 18 para o Marco Luiz Bonaparte, quando ele falava da Revolução Francesa. Aí ele falava: Luiz Bonaparte, sobrinho do Napoleão Bonaparte, deu outro golpe. Isso é uma farsa, porque já o tio dele já fez isso. E o Luiz Bonaparte também. O que foi que aconteceu? Houve mudanças de estrutura aqui no país? Não. O que tivemos foi um pacto, os velhos e tradicionais pactos do Brasil, de composições políticas. Vão-se os anéis, mas ficam os dedos. O poder está na mão deles. É só isso mesmo que eu tenho que colocar de imediato para vocês refletirem sobre a realidade da gente. Se houve mudança essencial ou se foi mudança meramente superficial para inglês ver. Obrigado, gente.